Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Alex Mambula, com o amigo de vocês que fala, o próprio Alex Mambula. Eu só espero que não esteja entrando um som de uma música no vídeo, porque do vizinho tá botando a caixa de som alto, tá ouvindo lá fora. Enfim, como prometido, eu falei que ia ver o filme do He-Man e falar sobre ele. Hoje à tarde, aqui lá no Barra Shopping, quando eu fui ver o filme. Boa tarde, aqui com vocês, Alex Mambula falando. Como eu disse, né? Virei aqui no Barra Shopping hoje, assistir um filme. Vou assistir o filme He-Man e os Mestres do Universo. Vamos ver como vai ser esse filme, como vai ser legal ou não, para poder elogiá-lo hoje no canal, ou simplesmente vou espoliar esse filme por completo e dizer que esse filme foi horrível. Então, na expectativa, vamos ver como será esse filme. Espero que seja ótimo, que seja só as pessoas falando mal à toa. E vamos ver se o filme vai ser legal mesmo. Vamos ver se vale cada centavo da diversão. Enfim, é aqui o início, eu chegando aqui no shopping. E vamos ver que vou ter uma ótima diversão. Então, até logo mais, onde estarei falando ou bem ou mal desse filme. E não esqueçam de curtir e comentar e compartilhar esse canal. Aí depois eu já dentro da sala lá do cinema lá. Bom, pessoal, aqui estou já dentro do cinema, Alex Mambula, agora relaxando um pouquinho, esquecendo um pouco o eixo das coisas violentas desse mundo, mas a gente tem que se divertir um pouquinho também, né? Espero que esse filme seja ótimo, espero que vale cada centavo que eu paguei e espero realmente que possa ter uma boa diversão, né? Os outros canais já falaram que o filme foi ruim. Eu quero ver se o filme é ruim ou não. Conforme seja, como eu sempre digo, né? Se o filme for ótimo, muito bem. Se não, iria espoliar. Não irei gravar aqui porque eu não quero ser processado. Mas, do que for ruim o filme, eu irei falar quando fazer o vídeo à noite, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aguardando e na expectativa que o filme será ótimo. Então, começando a exibição, não do filme, né? Mas só a apresentação da apresentação. Flix Channel. Flix Canal. Cinema sem fim. O novo filme da Supergirl promete emocionar. Que tal saber mais sobre a personagem? Por isso hoje eu tô aqui com o criador de conteúdo, Eric Brelado. Até logo mais. Eric. É isso aí, galera. Não se pode filmar lá dentro, lógico, né? Evidentemente. Porque senão a gente pode ser processado e pode ser até preso, e lógico, com razão. Enfim, o filme do He-Man foi bom, foi ruim, razoável. Como eu falei com a irmã da igreja, pra mim foi razoável. Eu daria uma nota 6 nesse filme. O filme ele começa com uma apresentação do Adam contando a história. Primeiro, lógico, né, ele na Terra. Um encontro amoroso, né, com uma garota falando que ele era de outro planeta. Mas lógico que toda a dinâmica do filme começa primeiro em Eternia. Como eu vou dizer, elencar esse filme? Eu vou dar algumas espolhadas no filme, mas nada que tire a vontade da pessoa assistir. Mesmo porque se a pessoa já está pensando em não assistir porque os canais falaram que foram ruins, é aquele caso, né? O gosto varia de pessoa para pessoa. É evidente que a gente que é fã, a gente queria ver o quê? Tudo aquilo perfeito como no desenho animado. Pra mim, John Cryer seria um ótimo mentor. Com aquele bigode, sendo ele branco, tudo, cabelo pintado de ruivo, seria perfeito como mentor, com aquele bigodinho. Botar aquele Elba, aquele negão, ele podia ser feito o papel do Melaka, que era o arqueólogo. Então, pra mim isso é um ponto falho, mas tá lá, isso aí teve que passar, não teve como já escolheu dessa forma. O tempo do planeta Terra no filme foi bem mínimo, foi bem curto, eu fiquei um pouco preocupado. Eu achei que ia ser igual o filme de 1987, com mais tempo no planeta Terra e menos tempo em Eternia. Não foi assim. O tempo de Eternia foi bem maior e foi quase que o ínfimo, o tempo da Terra. A gente quase nem nota, nem lembra, até esquece das pessoas que apareceram na Terra.
A diferença do filme de 87 é que o filme de 87 teve uma carga dramática, embora teve o alívio cômico, aquele Wilco, mas foi um alívio cômico bem mínimo. Bem mínimo o alívio cômico. O esqueleto não dava risada, o esqueleto não tentava aparecer o esqueleto do desenho animado. Esse filme ele teve muito mais orçamento, evidentemente, ele foi muito mais caro, tecnologia maior. Se eles colocassem o esqueleto desse filme, mas a culpa não é do Jared Leto, o ator. Ele simplesmente faz o que está no script, está no papel, ele faz. Tem gente que fala que quando o Jared Leto fez o Coringa, ele foi muito fraco. Eu não achei não, ele foi um Coringa muito bom no Esquadrão Suicida. O contexto da obra do filme todo é que não foi bom. Então o Jared Leto ele não foi um mau esqueleto. O negócio é que botaram as risadas dele como fosse igual no desenho animado. Podia botar uma risada uma vez ou outra, mas se colocasse esse esqueleto desse filme com aquela mesma pegada do esqueleto do filme de 87, com certeza ia ser muito bom. Porque aquele esqueleto ele trazia uma carga realmente de vilão sério, não caricato. Não que o esqueleto desse filme foi caricato, mas parecia um desenho animado especial. E quando se faz um filme, escapa um pouco do desenho animado. Aí fala, mas se escapa do desenho animado, vocês reclamam. Se tenta fazer igual ao desenho animado, vocês reclamam. Não, tem que ser igual ao desenho animado. Sim, não tenha dúvida. Mas mesmo sendo igual, a dramaticidade do esqueleto com as coisas que ele faz no desenho animado podia dar uma escapulida um pouquinho. O esqueleto de 1987 do filme de Dolph Lundgren foi perfeito, embora não foi bem caracterizado. Esse esqueleto desse filme foi bem caracterizado, mas você não via aquela seriedade de um vilão nele. Como eu falei, o filme pra mim, ele levou nota 6. O filme não foi horrível, como vi os canais falando. Como eu disse, se fosse, eu teria espoliado. Eu iria espoliar esse filme totalmente. O Adam, um bobão, não foi tão bobão, feito palhaço como tentaram pintar, gente. A realidade é que quando ele voltou para Eternia, ele não sabia usar aquelas máquinas do Eternia, sim. Pra mim, o ponto falho do filme foi não ter a identidade secreta. Pra mim, podia ter valido ainda a identidade secreta. O ator Nicolas Galício, ele tá no físico normal do He-Man, embora as costas dele não pareçam tão musculosas. Uma coisa que temos que lembrar é que He-Man ele não era o mais musculoso do filme. Quando a gente vê assim, o esqueleto chamava He-Man de montanha de músculos, você vê, mas o esqueleto tinha tantos músculos quanto o He-Man. Aquele cara, que lutou com o He-Man na arena, o negão, ele tinha mais músculo do que o He-Man. Algumas criaturas tinham mais músculo, o Homem-Dragão tinha mais músculo do que o He-Man. Só que a gente cresceu ouvindo que chamava He-Man de montanha de músculo. Mas no caso do filme, tinha um cara lá com chifres, tinha mais músculo do que o He-Man, não estava errado. Porque dentro da obra, mostra que o He-Man não era o mais musculoso do universo. Até o Fisto tinha um bração que era muito enorme em relação ao bração do He-Man. Então aí nós vemos que o He-Man ele não era o mais musculoso, embora sendo o mais forte. O filme peca, pra mim, no excesso de música. As trilhas sonoras, aquela Get Power, Eu Quero Poder, e muitas outras músicas. A música da banda Queen, do Queen, que eu me refiro, é o Fred Mercury, né? O Queen do Catedral não. Aquela música, se fosse usada no momento certo, como a música da banda Queen foi usada no filme do Highlander 1, ficaria muito maneiro, ficaria show de bola, era uma música ótima. Só que a música foi usada numa parte onde tentava ironizar, botar uma comédia a mais, no momento que a carga estava dramática do filme. Me falaram que tinha a trilha sonora do desenho, eu não vi, só vi no final. Eu esperava que quando o Adam se transformasse em He-Man pela primeira vez, cantasse aquela música clássica. He-Man, He-Man. A parte onde mostrava a Montanha da Serpente,
Pelo menos podia ter aquela música de fundo, séria, quando o esqueleto, no início da série, quando tinha aquela música assim, com um tom mais sombrio, igual quando o esqueleto pede pro Homem-Fera chamar todos os seus capangas que estavam espalhados por vários planetas da galáxia. Aquela musicazinha no início cairia muito bem, só que não caiu. A parte do Adam parecer um bocó no planeta Terra, eu não achei tanto assim. A parte que o canal do Herói Mais falaram que desconstruíram o Príncipe Adam, eu não achei exatamente isso. Eu não vi a masculinidade dele desconstruída. Não teve trejeitos boiolístico no filme, não teve isso. Não teve uma personagem sequer que emulasse um trejeito homossexual, diga-se de passagem. Não teve uma personagem sequer, no caso feminina, que emulasse uma personagem lésbica, isso também, diga-se de passagem. Então, nesse ponto, não teve lacração. Eu esperava que tivesse aquela Tila muito machona, roubando mais tempo de tela, aquela coisa toda, se fazendo muito casca grossa, até que não teve. Eu achei a Tila até que razoável, bastante feminina, bastante valentona como ela era, mas bem razoável no seu ponto. Não achei aquela Tila que ficaria humilhando o Adam o tempo todo, igual naquela nova série da Netflix, não teve isso. Então eu gostei da carga dosada da Tila, a parte quando ela é criança, quando ela fica do lado de Adam, quando ele é humilhado pelo próprio pai, aquela Tila assim, bem mais assim, atenciosa, a Tila sendo mais velha que o Adam, um ponto perfeito, porque na história do desenho animado ela já era sargento da tropa quando o Adam era um garoto ainda de 14 anos, então tá certo, a Tila praticamente no desenho animado ela tinha 4 ou 5 anos a mais que o Adam. Se o Adam tinha, vamos supor, 17 anos, ela tinha 23 praticamente, ela já era capitã da guarda. Então, colocou assim, o Adam devia ter 8 anos, a Tila devia ter 12 ou 13, mas um pouquinho. Perfeito aquela Tila ali do filme. Ou 4 anos a mais, tinha 12 anos a menina, e o Adam tinha 8. Tá certo, tá dentro do parâmetro. Gostei disso aí. Deu a entender que eles quiseram pegar uma parte do desenho animado e colocaram certinho. A questão do Adam e do He-Man não mudar muito quando se transformarem, isso pra mim foi um ponto negativo. Porque por mais que o pessoal fala que não muda muito, claro que muda. Quando o Adam se transforma em He-Man, embora o tipo físico fica quase o mesmo, um de loiro fica cabelo ruivo, meio laranjado, e um de branco fica um moreno quase da minha cor assim, praticamente. Então há uma mudança muito drástica em relação ao He-Man e ao Adam. Uma mudança, a voz engrossa um pouco mais. Então há uma mudança. E a gente queria essa mudança no filme, não teve. A falta da identidade secreta, pra mim, foi algo que deixou muito a desejar. Mas as máquinas, tudo, as lutas, a guerra, eu gostei muito. O exército do esqueleto estava ótimo. O Mandíbula. Pareceu aquele cara do filme de 87, aquele vilão, que eu nem sei o nome, que o esqueleto usa o raio da mão e desintegra ele. Ele apareceu nesse filme também. E na hora que o Homem-Fera falhou, que o esqueleto estava nervoso, eu pensei assim, coitado, esse cara vai morrer de novo nesse filme também. Só que não, né? O esqueleto simplesmente mandou eles buscarem a espada e não matou nenhum deles. Ah, esse cara aqui apareceu no filme, o Espinho, o Spycor, Espinho, com os espinhos dele muito maiores, muito bom, muito caracterizado. Eu gostei do Spycor no filme. Aquele cara ainda que, como eu falei, de cabelo branco, que morreu no filme de 87, ainda não sei o nome daquele vilão. Aquele vilão pra mim foi criado só pro filme, mas que depois parece que canonizaram ele, foi pro mangá, então nem pro quadrinho. Então não sei se aquele cara hoje ele é oficial da Mattel, ou se foi criado só pro filme de 87, enfim. A aparição de Dolph Lundgren no início do filme, como um trausente apenas na academia, pra mim, aquela parte ali, eles podiam ter reaproveitado o Dolph Lundgren para colocar ele como fosse o Rei Grayskull. Ele com cabelo grande, com uma barba e um bigode branco já.
aparecendo para o Adam como se fosse um dos seus antepassados, do Rei Grayskull. Ou seja, ele foi o He-Man do passado, ou seja, encaixaria direitinho, ele é o Rei Grayskull. E dando a nova, o novo manto para o Adam, que seria He-Man. Para mim, o Adam tinha que ter um momento que ele se transformasse em He-Man, sem ninguém ver. E realmente, só talvez no segundo filme, revelasse que ele seria o Príncipe Adam, a mesma pessoa. O problema é que o que eles fizeram? Eles pegaram essa história e colocaram como se fosse logo da nova série, nova animação do He-Man. Aonde todo mundo sabe que He-Man é o Príncipe Adam. Aquela da Netflix, né, que é a continuação, onde que aparece Keldor. Uma coisa bem colocada nesse filme. Em momento algum o esqueleto parece ser Keldor. Aqui que eu falei, ó, eu citei aqui, ó. Esse homem aqui, ele tem muito mais corpo que o He-Man aqui. Então, antes o pessoal fala assim, o He-Man era o mais musculoso. Sim, o He-Man não era o mais musculoso do filme. Aquela criatura pega pelo circo espacial, que era o Herman, também era mais musculoso que o He-Man. Então o He-Man era isso aqui mesmo. Depois que a gente avalia bem os filmes, a série do He-Man, embora quase todos os bonecos tinham a mesma sprite do corpo do He-Man, uma hora ou outra aparecia gente mais musculosa do que He-Man. Então, não tá fora da realidade isso, alguém ser mais musculoso do que He-Man no filme. Continuando pra mim, a parte que que até me perdi aqui também. Caramba, eu me perdi do que eu tava falando aqui. O esqueleto, né? Caramba, eu fui citar isso aqui, acabei me perdendo do que tava falando. O filme ele não foge das características do desenho animado. Assim, voltei. Pra mim tinha que ter um momento onde o He-Man se transformasse sem ninguém ver e ficasse aquele mistério. Fizesse um CGI talvez, ele mais moreno um pouquinho e o cabelo ficasse laranja, ficaria ótimo, ficaria perfeito. E ele mesmo quando se transformasse, ele já tivesse a ideia que o nome dele seria He-Man. Essa coisa dos heróis ter tido o apelido dele, que ele colocou, ficou escroto demais. Assim que eu falei. A parte que quando eles pegam um filme, eles nunca fazem do início. Como assim? Quando coloca um filme do X-Men no cinema, por que ninguém nunca fez um filme do X-Men baseado nos primeiros X-Men? Ciclope, Anjo, Fera, Homem de Gelo e Garota Marvel. E o mais o Professor X. Aí depois faria aparecendo a Lorna Dane, a Polaris, e o Alex Summers, o Destrutor. Aí só no terceiro filme faria aparecer os novos X-Men. Não, quando alguém faz um filme do X-Men, o que se faz? Já bota Gambit, Vampira, já bota Lince Negra, já bota todas as pessoas que surgiram muito depois e nem coloca os originais. Porque aquilo ali tá em alta no momento. O filme do He-Man podia ter feito ele baseado nessa série aqui. Mas simplesmente fizeram baseado na nova série, aonde ele já tem a identidade dele secreta revelada. E tudo isso fica um pouco... Pra mim fica chato. Porque podia ter aquela preparação, o primeiro He-Man, aí depois sim mostrasse essa identidade dele. O ponto pra mim muito bom nesse filme é que em momento algum tentaram colocar esqueleto ser Keldor. Não, eles tentaram colocar como original. O que é esqueleto? O esqueleto é um demônio vindo de outra dimensão, que entrou na Terra, na Terra por causa de uma grande guerra, abriu um portal dimensional e tá ali. E em momento algum na série antiga, a gente tinha qualquer menção de esqueleto ser irmão do Randor. E pra mim isso tá ótimo, isso pra mim foi ótimo, foi uma boa jogada. Se no segundo filme querer colocar o esqueleto, na verdade é Keldor, o irmão perdido do Rei Randor, aí tá ótimo. Mas pra mim, não colocar isso nesse filme foi um ponto favorável. Dá uma ideia de uma história a mais que precisa vir. Se bem que o esqueleto não morre no final, embora pareça que tenha morrido. Eu detestaria que colocasse logo aquela coisa
de Esqueleto logo, o irmão do Rei Randor, aquela briga entre Paternal, porque o Rei Miro nunca te reconheceu. Aí pra mim aquela... Falaram que tinha isso, eu cheguei e fiquei até assustado. Pô, vai ter casos de família em He-Man? Que bom que não teve. Ou seja, teve canal que já me assustou. Já pensei, pô, eu vou lá ver casos de família e não o He-Man. Vai ter Kel do lado falando, papai sempre gostou mais de você do que mim. Eu sou mais velho, era pra ser o rei de Eterno e é você. Ainda bem que não teve essa coisa. Ou então, chegasse Adam para o Esqueleto, eu vou vingar a morte do meu tio. E o Esqueleto falando, o que a feiticeira contou sobre mim? Que você matou meu tio. Ele, não, Adam. Eu sou seu tio. Ele, não, mentira. Busque os sentimentos, você sabe que é verdade. Eu sou seu tio, Keldo. Junte-se a mim, você com a força, e eu com o meu cajado devastador seremos invencíveis. Juntos poderemos conquistar toda a galáxia, e quiçá o universo. E He-Man se jogando no poço sem fundo, falando, não, já pessoal, eu ia detestar isso. Isso é brincadeira. Depois ele postou da feiticeira, mas você mentiu pra mim, você disse que Keldon foi morto pelo esqueleto, mas Keldon é o próprio esqueleto. Então o esqueleto é meu tio. E a feiticeira falasse, existem várias maneiras de matar um homem, que blá blá blá, e ele se matou por causa do poder. Então eu não ia querer ver isso. Eu não ia querer ver isso mesmo. Se no segundo filme, que vai vir, e já espoliando, vai ter She-Ra, então acredito que... Tá, aí se vai ter She-Ra, vai ter que ter Hordak. Se vai ter Hordak, vai ter que ter a lembrança. Aí vai entrar como Hordak, mestre de esqueleto. Mas quem era esqueleto quando era só um pupilo de Hordak? Aí era o mestre da magia que sequestrou Keldo e fez ele virar o que virou. E perdeu a memória. Aí tá tudo bem. Pra mim, não terá problema algum. As cenas de ação, eu achei que o He-Man podia ter uma cena de ação maior. Teve uma cena de ação razoável, mas não foi ruim. Foram ótimas. Teve gente que pode criticar o He-Man querer conversar, o Adam ser muito pacificador. Mas o Adam era pacificador. O Adam era inteligente. Eu não achei o Adam bobo. Teve 2 pontos no filme que o Adam foi mais inteligente do que a Teela. E a Teela ficou a ver navios. Então eu não achei o Adam tão bobo assim. O He-Man querer conversar com o esqueleto. Tá errado? Não. Porque quando tem aquele episódio que o Gorpo chama Daimar o demônio pra brincar, o He-Man tenta conversar com o Daimar, que é o demônio. Se bem que a gente entende que o demônio não tem recuperação, não tem nada, mas aquele ali é um desenho animado. E ele fala que que Daimar podia pensar, que ele podia ter amigos, não sei o quê, alguém que gostasse dele, e não serviu ao esqueleto. E o esqueleto fala que o He-Man era um tolo, que Daimar não serviu pra pensar, mas sim pra obedecer os seus superiores. Então você vê que o filme, ele não fugiu da regra que é do desenho animado. He-Man jogar as coisas todas, explodir assim, ó, também não fugiu também da isso aí. Agora, uma coisa que muita gente podia questionar no filme, He-Man mata. No filme de 87, He-Man também matou algumas pessoas também. E eu acho que isso aí poderia ter um questionamento. Poderia ter um questionamento quando o He-Man, por acidente, acaba matando teu pai, o pai dele mesmo. E ele ainda assim continuou sendo He-Man. Então, quase como uma referência daquele filme Problemas com Poder. A realidade é que o filme foi nota 6 pra mim. Teve a risada, todo mundo. Gostei, até o Homem Lagarto apareceu também no filme. O engraçado é que o Homem Musgo era o único que não dizia que foi um apelido dado pro Adam, né? Maligna mesmo disse que esse nome dele era esse. Interessante quando o novo dublador, né, chama Maligna, porque Isaac Bardavid morreu. Quando ele chama Maligna, ele tenta emular a voz de Isaac Bardavid, fica direito. Parece até que tiraram a voz daquele dublador novo e botou o Isaac Bardavid na hora pra poder chamar Maligna. Ou seja, ficou até muito interessante, né? E no final ele gritando He-Man! Aquela coisa toda, ele emulando a voz do já saudoso Isaac Bardavid, né? Parece até que tirou a voz dele e botou do Isaac Bardavid gritando assim, né? Então foi muito interessante. O Homem-Fera tá perfeito, a fera, e fala. Eu pensei que o Homem-Fera ia ser aquela coisa de rojando, não falasse nada, aí eu ia detestar isso. Não, o Homem-Fera fala. Eu só queria que o Homem-Fera fosse mais inteligente um pouco. Por quê? Tem gente que pensa que o Homem-Fera era muito idiota. Não, o Homem-Fera é inteligente. É que o Homem-Fera aqui, ó. O Homem-Fera dirigia a máquina, o Homem-Fera dirigia a nave espacial, o Homem-Fera dirigia aquela moto voadora, o Homem-Fera dirigia
o coletor, o Homem-Fera sabia usar uma pistola, tinha um chicote. O Homem-Fera era bem articulado, sabia se disfarçar de ser humano, uma vez fingiu que era o próprio Rei Randor. Eu queria ter visto o Homem-Fera controlando alguma fera, e não teve. Mas o Homem-Fera forte, sim, ele era bem forte mesmo, com toda certeza. Então o Homem-Fera ali conduzido um plano, fingindo que era um dono de circo. Então o Homem-Fera não era um completo retardado. O Pacato, como eu gostei do Pacato, né, tão bonitinho o Pacato, pena que não teve muita cena do Gato Guerreiro. Enfim, não querendo espoliar mais o filme, as cenas de ação estão boas. Parece que He-Man deu uma patetada assim no início, mas considerando que ele estava aprendendo ainda a dominar o poder. Ele não teve treinamento. Naquele episódio, quando o Mandíbula fica poderoso e entra numa parede dentro, o próprio He-Man fala, parece como eu no início também, né? Ou seja, desajeitado. Então, a parte do desajeitado do He-Man no filme corrobora como se estivesse fazendo uma fala canônica do He-Man no desenho, dizendo que ele também era desajeitado no início, quando ele estava aprendendo a usar o poder. Então eu gostei do filme. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Muitas coisas eu podia ter acertado, podia. A identidade secreta do He-Man, pra mim, é algo que tinha que ter sido mantido. A seriedade pra mim dele estava boa. Ele lutou. A forma dele berserco de usar, pra mim, foi um ponto muito positivo. O He-Man berserco, eu gostei muito. O He-Man conversava daquele episódio do dragão que queria virar um homem e poder casar com uma humana. Quando tem a prova do He-Man poder ajudar aquele dragão, ele enfrenta um centauro. O centauro fala, pra você pegar essa fruta e que me enfrentar. He-Man sugere uma cabo de aço, cabo de força para poder não ter que lutar, porque o He-Man fala, não tem outro jeito. Então o He-Man sempre conversava para evitar a briga, a luta. Então aquilo ali não tá fora do contexto. O He-Man frouxo. Não, o He-Man não era frouxo. Ele lutou com o centauro caiu na água, ele venceu. Lutou não, ele fez aquela estratégia do cabo de guerra. Não, tem que lutar com o centauro. E muitas vezes ele só se afastava, se tiver só caía. E ele falava, lutar nunca é solução. Então isso aí tá dentro do desenho animado. Se alguém disser assim, eu não gostei dessa parte, tá dentro do desenho animado. O He-Man não era um Conan. Pelo contrário, o He-Man até ele saiu da característica do desenho animado. Como matou muita gente, foi bem mais violento do que no desenho animado. Enfim, poderia ter sido melhor? Poderia sim. Poderia o mentor aparecer com uma espada laser dessa, um sabre de luz? Poderia, não apareceu. E tecnologia teria. Mas não foi aquela coisa horrível que todos os canais falaram. Não teve pauta feminista. Aí tem eu vou ter que falar, porque já falaram, né? A pauta que o mentor fala pra Teela. Você é o homem que eu gostaria de ser. Aí a pessoa fala, ai caramba, o feminismo lacrou. Gente, peraí, eu sei que a pauta feminista tá demais. Nessa semana a pauta feminista fez uma assassina ficar livre. Então eu acho que isso tudo fica na nossa cabeça já, que nós já estamos assim, calejados, traumatizados. Mas não foi esse sentido, é o contexto que mentor tinha perdido a esperança nele mesmo, tinha se tornado um bebum, e Teela esse tempo todo ficou aguentando levando nas costas toda aquela tribulação, ainda ajudou o pai a se reerguer. Não abandonou o pai nunca. Nunca disse que não preciso dele para nada. Então, nesse ponto, não houve pauta feminista no filme. É igual quando a gente fala assim, quando o cara que ia criar sua família, minha mãe foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, minha mãe foi meu pai. É uma forma de dizer. Então eu acredito que naquele ponto ali, e a Teela no filme, ela não se cresceu, eu sou muito mais homem do que muito homem, não, então tá, né? Então eu gostei daquela parte, nós tínhamos que saber dosar a questão. Não foi uma lacração o tempo todo, eu sou muito mais homem que vocês, que aqui não tem homem que faça o que uma mulher possa fazer. Não teve nada disso no filme. Não teve a Maligna coitadinha, aquela coisa toda, como o pessoal falava, poder... Não, a Maligna foi aquela coisa ruim mesmo, uma mulher mesmo manipuladora. E a luta de Teela com Maligna, eu até achei que poderia ter sido bem melhor, um pouquinho mais. Eu queria um pouquinho mais tempo de luta com a Teela e Maligna, foi pouco. Mas eu gostei. E Teela e Maligna, a Teela chamando Maligna de bruxa, muito bom, muito ótimo mesmo, aquilo mesmo. E foi legal. Enfim, gente, teria
coisas muito melhor para acrescentar. Poderia ter o Abelhão, poderia ter o Stratos também, podia aparecer. Enfim, eu acredito que foi razoavelmente bom o filme. Eu daria nota 6. O que perdeu pra mim é a falta da identidade secreta. Músicas demais. A trilha sonora do He-Man só cantou no final, não sei por causa do direito da autoragem, não sei o que é isso. E o excesso de música, pra mim, atrapalhou a momento da ação. Eu não vi tanta piada como disseram que teve. Eu vi umas cenas cômicas, mas não vi tanta piada. E o Roboto ter sido criado pelo mentor, em vez de ser um robô alienígena, esses filmes sempre mudam um pouco as realidades, né? Mas os X-Men muda, a DC muda, todas as coisas sempre mudam, então é até compreensível, né? Mas enfim, uma boa diversão. Eu gostei do dinheiro que gastei, não tô arrependido. Será que no segundo filme vão acertar mais? Vão botar uma dramaticidade um pouco a mais? Espero que sim, já que o Hordak é muito mais vilão cruel do que o Esqueleto, embora o Esqueleto pra mim sempre foi bem mais poderoso. Enfim, pessoal, é minha opinião, não precisam acreditar no que eu estou falando, vão ver o filme, como eu também ouvi os outros canais. Pô, é tão ruim assim? Fui lá ver. Não é tão ruim assim. Decepciona um pouquinho? Sim, um pouquinho, não tenha dúvida. Mas não é aquela total decepção que a gente imagina. Pelo contrário, o Arit e o Fisto lutando são ótimas cenas de ação. Podem ter certeza disso. Não vou espoliar mais. E a transformação, eu achei que faltou o Castelo de Grayskull para aparecer mais. Mas, tá bom, por isso que a nota 6. Senão poderia ter sido nota 8, 9 ou 10. E o Gorpo no final, dando o conselho, pô, ficou muito legal também. Enfim, pessoal, essa é a minha avaliação. Vocês vejam o filme e depois vejam se eu estou errado ou se eu estou certo. É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilha e se inscreva nesse canal. Agradeço a todos que estão se inscrevendo e ajudando esse canal a crescer, a expandir e ter um domínio cada vez maior. Uma ótima noite de domingo a todos, uma ótima segunda-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.